Imaginem um homem de Deus, um homem que preza pela santidade, mas que se vê numa situação familiar vergonhosa, vexatória e que até parece muito destoar da vida de santidade de um homem, que foi o profeta Oséias. Ele tem um drama familiar muito triste, mas esse drama ao qual ele passa encarna em sua realidade pessoal a relação entre Deus e o seu povo. E é isso que nós vamos estar vendo nesse livro do profeta Oséias. Quero começar uma leitura inicial, onde vai trazer o chamado de Oséias para seu ministério profético, onde se encontra em Oséias capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias 1, verso 2. Então essa vai ser a história do livro e toda a relação de Deus com Israel nessa profecia tem como parâmetro a vida familiar de Oséias, a qual ele se submete a uma ordem de Deus para ele encarnar na vida dele aquilo que será a mensagem dele como profeta nesse período que ele vive em Israel. E o período que ele vive em Israel, falando aí sobre o autor e o contexto, é o mesmo período ali do profeta Amós, da qual já estudamos. O profeta Amós, ele profetizou nessa época para o mesmo povo, mas a respeito principalmente das injustiças sociais. E aqui o profeta Oséias vai denunciar a imoralidade e a idolatria em Israel. Então Oséias ele exerce seu ministério profético no Reino do Norte. Como nós já explicamos, o Reino do Norte são aquelas 10 tribos que constituía a nação israelita. Judá era aquelas 2 tribos lá, onde tinha como capital Jerusalém. E o Reino do Norte, também nesse livro de Oséias, vai ser chamado algumas vezes de Jacó e de Efraim, porque Efraim é uma espécie de cidade capital, onde dominava praticamente toda a região. Em Efraim fica a cidade de Samaria, que era a capital de todo o Reino do Norte. O seu ministério ocorre uma década depois de Amós, no sentido profético, quando ele começa mesmo a profetizar, isso lá pelo ano 750 a.C., e 25 anos depois das suas profecias, o Reino do Norte, essa terra onde está profetizando, ela acaba na mão dos assírios, e os assírios espalham o povo de Israel por várias outras nações a qual eles dominavam. Durante o período de Oséias, você pode se aprofundar mais nesse período lendo 2 Reis, do capítulo 14, versículo 23, até o capítulo 17, versículo 23. Esses 3 capítulos aí narram esse período de Israel que o profeta Oséias está profetizando. Nesse período, a nação está em plena decomposição. Depois do reinado de Jeroboão II, que foi o rei que dominou por um bom tempo, os assírios tornaram-se cada vez mais ameaçadores. E isso são ameaças externas, mas existia também as ameaças internas por conta de vários golpes de Estado sucessivos que vêm assumindo em Israel a ponto de matarem reis. Então, antes de a Assíria dominar Israel e levar cativo o seu povo, de Jeroboão em diante, 4 reis são assassinados, para você ter uma ideia, e as pessoas colocam outro rei no lugar, por conta desses vários golpes de Estado. Oséias 4:8 diz o seguinte: Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipe, mas não que eu soube. Ou seja, o próprio povo constituía seus príncipes sem buscar a direção de Deus, sem ser uma escolha de Deus. E aconteceu de eles, assim, terem 4 reis, com cada um com um período muito curto de reinado, e eles sendo assim morto, assassinado, para que surgisse um outro rei. Além desses problemas exteriores, que era a ameaça à Síria, e esse problema
político, de guerras internas, de golpes de Estado, o povo também vivia uma grande idolatria. O texto ainda lá de Oséias 8,4, na segunda parte, diz assim: da prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então eles também, além de eles viverem todos esses conflitos políticos, eles estavam tendo problemas também de idolatria. Nesse período eles faziam ídolos para si mesmos. E o principal ídolo que eles adoravam naquele período era Baal. E nós vamos entender o porquê depois, sobre porque era Baal o Deus escolhido para a sua adoração. Também, como nós já vimos lá no profeta Amós, existiam desigualdades sociais, e nesse período agora que está Osés profetizando, se agrava mais ainda toda essa desigualdade. E, sobretudo, a fé do povo de Deus passa por uma grave crise no sentido do seguinte: se eles estão agora vivendo essa desigualdade e a maior parte do povo está passando fome, as religiões cananeias ali tinham propostas tentadoras para esse povo, onde existiam os deuses da fertilidade. O principal deus da fertilidade é o Baal. Ele era uma espécie de deus que abençoava a agricultura e também trazia fertilidade para dentro da família. Então, por isso que acaba que muitas pessoas se voltam para esse deus. Mas logo nós vamos ver que, como nós sabemos, Baal não é Deus de nada, só o Senhor é o único Deus verdadeiro. E Israel ignora totalmente de que é Deus que estava realmente abençoando, era Deus que os alimentava, como nós vimos na primeira leitura que fizemos no início dessa escola, né? Então, eles vão ser julgados justamente por atribuir a glória que devia ser dada a Deus, estavam dando glória a outros deuses. Oséias prevê as consequências das atitudes políticas e da depravação moral, e essas consequências será: Israel será esmagada pelos assírios, os seus chefes serão deportados e os que escaparem procurarão refúgio no Egito. Isso fora aqueles que vão morrer bastante, né? Então, o livro de Oséias pode ser sintetizado basicamente nessas questões, né? Ameaças externas, golpes políticos internos e a idolatria, que gerava também era muita imoralidade em todos os sentidos dentro da sua nação. E aí vamos agora entender mais a vida do próprio profeta Oséias, a experiência conjugal de Oséias e a sua mensagem. O profeta viveu pessoalmente uma experiência dramática e quase absurda, né, para nossos padrões de moralidade que ele vive no seu casamento. A sua esposa Gomer era uma esposa infiel e teve 3 filhos com ele. O texto nosso que nós lemos de Oséias 1:2 diz que ela é uma mulher da prostituição, né? Então imagina, né, para nós que temos todo um padrão de moralidade, ver um homem de Deus, um profeta ainda por cima, se casando com uma prostituta. Mas isso ia fazer parte, na sua vida pessoal, como própria mensagem. Ele encarna a mensagem dele, vivendo essa realidade, para que, quando olhassem para ele, entendesse o que estava acontecendo em Israel, né? Então você vai ter ele casando realmente com uma prostituta, dedicando todo um amor a ela, e aí eles vão ter 3 filhos. O primeiro filho é chamado de Jezreel, que literalmente significa Deus semeia, e estava conectado ao juízo iminente do Senhor sobre a casa de Israel. Essa ideia de semear é que Deus já estava trazendo o julgamento, né, para que esse povo colhesse todo o sofrimento desse julgamento. Depois a mulher de Osés concebe uma menina e ela foi chamada de desfavorecida. No original, a forma de seu nome significa literalmente ela não recebeu nenhuma compaixão. Esse nome alertava que a compaixão de Deus, que Deus havia demonstrado para com Israel, apesar de sua apostasia, seria retirada. Ou seja, Deus não ia mais favorecer Israel por um tempo,
por conta da sua vida imoral e idólatra. Por último, a esposa de Oséias deu à luz outro filho. O menino foi chamado de Não Meu Povo. Esse nome simbolizava a expressão máxima do julgamento divino, indicando a anulação da antiga fórmula da aliança. Consequentemente, ao invés de desfrutar das bênçãos da aliança, o povo estaria sujeito agora às maldições que recaem aos inimigos de Deus. Essa tragédia na vida de Oséias, de viver essa relação com a prostituta, ela vai, na verdade, revelar o amor incondicional de Deus. Oséias compreendeu, a partir daquele chamado que ele estava tendo, dessa ordem de casar com uma prostituta, que essa relação entre ele e a esposa simbolizava a relação de Deus com seu povo infiel. E essa experiência fazia parte da sua vocação como profeta, por isso que ele aceita viver essa realidade que Deus exige. O seu amor por Gomer tinha que ir até ao fim como um amor de Deus pelo seu povo, pela forma como coloca o amor no centro da relação entre Deus e os homens. Essa experiência que Oséias está vivendo traz e manifesta a realidade de Deus. Ou seja, Israel foi desposada por Deus e portou-se como uma mulher infiel, como uma prostituta, provocando Deus à ira e ao ciúme, o qual não deixou de amá-la. Deus não deixa de amar Israel, mas a castigará. O castigo tem como objetivo reconduzi-la a si e devolver-lhes as alegrias do seu primeiro amor. Então o drama de Oséias é o drama de Deus. Esposar tal tipo de mulher por um homem justo é insensatez, assim como parece ser insensato o amor de Deus para com um povo tão infiel e desobediente. Oséias volta a procurá-la e tenta preservar a união com ela sem que houvesse a menor reciprocidade desse amor. Assim também Deus fez continuamente com Israel, provando o seu amor incondicional, várias vezes atraindo Israel, várias vezes tentando e buscando Israel para uma relação verdadeira de amor. E por conta dos seus pecados, todos que Israel estava cometendo, os filhos de Oséias vão receber os nomes de como é que Deus agora vai tratar Israel. Então você tem os julgamentos de Deus a respeito de Israel. A mensagem de Oséias se estrutura em ciclos de julgamento acompanhada de promessas de salvação. Além de denunciar e condenar o pecado do povo, Oséias também aponta para um tempo de reestruturação após o julgamento. Isso é uma característica do Senhor, penalizar o seu povo pelos seus pecados, mas nunca deixá-lo sem esperança. Assim nós temos que aprender também que Deus nunca nos deixa sem esperança. Algumas dessas promessas de restauração se realizaram ainda nos tempos bíblicos, que podem ser depois visto em outros profetas, em outros textos. Mas também boa parte dessas profecias de restauração e de salvação serão para um tempo de um reino messiânico futuro. E quais foram os julgamentos que Deus condenou a Israel? O primeiro deles é fome. Oséias 2, versículo 11 e 12, diz o seguinte: farei cessar todo o seu gozo e as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira. Ou seja, Deus ele vai trazer uma destruição na área econômica para que o povo assim passasse fome. E isso porque, como diz os versículos do capítulo 2 ainda, versículos 7 e 9, eles estavam dando a glória dele para um outro Deus, que não é Deus nenhum. A provisão que era Deus que dava, eles estavam atribuindo a Baal. Então, por exemplo, você tem, versículo de 7 a 9 diz, ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Ou seja, vai atrás de outros deuses, mas não vão alcançar porque não existe nenhum Deus além do Senhor nosso Deus. Buscá-las sem contudo os achar. Não tem como achar aquilo que não existe, certo? E então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, que no caso aqui seria Deus, porque melhor me ia então do que agora. Ela
pois não soube que era eu que lhe dei o trigo e o vinho, o óleo, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para fazer Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho. Então, se eles tinham atribuído de que a fertilidade, a prosperidade deles estava ligada a Baal, então agora Deus diz o seguinte: eles não sabem que era eu que estava dando o trigo, né? Que era eu dando a prata e o ouro. Então, se eles atribuem a Baal, eu vou agora reter isso. E aí eles passam um tempo de fome. O segundo julgamento que Deus vai trazer sobre Israel, através da profecia de Oséias, é a própria morte. Os textos de Oséias 4, 2 a 6 diz o seguinte: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então a morte ia chegar sobre eles, e essa morte proporcionada entre eles mesmos, porque Deus estava abandonando eles completamente, tirando seu escudo, tirando sua proteção sobre eles. E é interessante esse versículo 6 do Oséias 4, que é um texto que nós conhecemos muito bem: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta-lhe conhecimento. O contexto do texto diz que os sacerdotes não estavam ensinando o povo os direitos, a justiça, a lei de Deus. E essa falta de conhecimento fazia que o povo perecesse, não é? O provérbio diz que a falta de conselheiros, não é, causam destruição. O povo perece por falta de conselheiros. Então os sacerdotes, que eram os conselheiros, não estavam fazendo o seu papel. E o povo estava se destruindo e Deus estava permitindo toda essa destruição. Então a morte era o segundo julgamento. O terceiro julgamento que ia acontecer a Israel era o desterro, ou seja, eles iam ser tirados da sua nação, da sua própria terra. Oséias 13, versículo 6 diz: Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus, e cairá a espada. Então, de fato, mais tarde, 25 anos depois das profecias de Oséias, a Assíria consegue realmente invadir toda Israel e leva cativo a sua liderança e mata a fio de espada muitas pessoas e fica sob o jugo ali da Assíria, toda aquela região. Então eles iam ser desterrados. Ainda Oséias 3,4 diz: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Ou seja, porque eles iam ser invadidos e desterrados pela Síria, então eles não teriam rei, não teriam príncipe, não teriam o seu culto, não teriam mais nada para fazer, não é? Então são esses três julgamentos principais que acontecem através do ministério do profeta Isaías: a fome, a morte e o desterro. E agora queremos ver as promessas. Como nós falamos, Deus não é um Deus que só traz penalidade, mas Ele dá o livramento, Ele também dá a salvação, ainda que essa salvação possa ocorrer só muitos anos depois. E aí você vai ter em todo o capítulo 14 a promessa de salvação e restauração de Israel. Deus abençoará o seu povo, e isso por conta da sua própria fidelidade e amor, não por conta do próprio Israel. Ainda que em Oséias 14, Deus peça para que eles se arrependam e que eles orem clamando ao Senhor. Mas o próprio Deus atende, o próprio Deus promete restauração por conta da sua fidelidade, por conta do seu amor incondicional que Ele tem para com o seu povo. Então você tem nos versículos 4 a 6 dizendo o seguinte: curarei a sua infidelidade e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como um lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Isso aqui está falando sobre a expansão, do crescimento de Israel, né? Continuando o versículo:
Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o de oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Então, são promessas, através de uma linguagem simbólica, dessa restauração que Deus vai fazer com que eles voltem à sua beleza e à sua glória. Né? Então, essas são as promessas de salvação. Deus sempre promete salvar o seu povo dos seus pecados. Foi isso que aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Quando o anjo apareceu para Maria, diz que o Deus conosco, Emmanuel, viria para ser o Jesus, o Salvador do seu povo. Né? Então, de fato, Deus está sempre atentando para o seu povo novamente. E aí vamos para a conclusão, uma conclusão de forma aplicativa. Eu queria, nessa conclusão, ler o capítulo 13, versículo 9. Diz o seguinte: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Então, toda destruição, toda mazela, toda calamidade, todo sofrimento que acontece entre o povo de Deus, seja no passado com Israel, com Judá ou com o povo de Deus hoje, a causa desse sofrimento todo é sempre o próprio povo. Não é Deus que traz o sofrimento como se fosse um Deus sádico que quer trazer sofrimento para o seu povo. Na verdade, é o próprio povo que, por falta de conhecimento, por desobediência, por se afastar às vezes dos princípios bíblicos, ele começa a plantar aquilo que ele depois, quando for colher, não é o que ele gostaria de colher. Paulo fala aos Gálatas dizendo o seguinte, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então, na falta de sabedoria, na falta de princípio cristão, na falta de buscar em Deus direção para todas as decisões que nós tomamos na vida, às vezes nós tomamos decisões que nos tragam ruína. Então, de fato, esse texto, primeira parte, está corretíssimo, em dizer que a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Mas o maravilhoso desse versículo é dizer, e só de mim o teu socorro. Não adianta nós confiarmos em carros e cavalos, como diz lá o salmista, né? Não adianta confiarmos na força do homem, como diz Jeremias, onde diz, maldito o homem que confia no próprio homem, faz da sua carne e do seu braço a sua força, não é? Então não adianta a gente achar que o nosso socorro está nos seres humanos. O nosso socorro está só em Deus. Então guarde esse versículo. Ele é crucial dentro de todo o livro, além de vários. O livro de Oséias tem muitos textos lindos, mas esse aqui é muito importante. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Ainda em questão de aplicabilidade do livro de Oséias para nós, temos a figura de Deus, agora encarnada na pessoa de Jesus Cristo, que vai ser para nós, a pessoa de Jesus, aquilo que Deus está dizendo no profeta Oséias que é para com seu povo. Assim como Deus ama incondicionalmente o seu povo, a ponto de, como se estivesse casando com uma prostituta, com uma infiel, mas que está sempre ali, amando, buscando, trazendo com laços de amor, como o texto de Oséias 11 fala, assim a pessoa de Jesus Cristo. Ele nos ama incondicionalmente. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7 diz, um texto lindo que diz assim, porque Cristo, quando nós ainda não éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Todos nós éramos pecadores e ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo, o texto está dizendo. E ainda Paulo fala, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus ele mostra um amor incondicional, dando a sua vida para aqueles que são ímpios, para aqueles que são pecadores, que somos todos nós. Nós não somos diferentes, nem tanto assim, de Israel. E ainda assim, Jesus morre por nós e ele se torna para nós um advogado fiel e justo, sempre
buscando a nossa defesa, sempre buscando fazer com que o seu sangue se aplique a nós para nos limpar, nos purificar, nos perdoar os pecados dia após dia. Então, além do amor incondicional de Jesus Cristo, também aprendemos, através de Oséias, Israel era a esposa de Deus, uma esposa infiel. No Novo Testamento, vamos aprender que a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Uma noiva muito amada e que tem que ser fiel. Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 32, o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. E aí Paulo encerra no versículo 32 dizendo: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A igreja é a noiva de Cristo Jesus. E como noiva ela tem que ser encontrada sem mácula, sem ruga, sem mancha, ou seja, de pecados. E além da igreja buscar se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo, a igreja também, por ser noiva, tem que estar sempre preparada para o casamento, que acontecerá na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra das parábolas das 10 virgens, que 5 estavam despreparadas com a sua candeia, a sua lamparina sem o azeite, sem estar acesa, e as outras 5 estavam preparadas. E quando o noivo chega, num horário totalmente imprevisto, somente as 5 se casam e as outras 5 não. A igreja do Senhor, que somos nós, temos que estar preparadas e temos que estar sempre buscando no Senhor essa santidade, viver essa fidelidade a qual Israel não viveu. Então, esse texto de Oséias, ligado ao Novo Testamento, traz para nós esses ensinamentos profundos de que o socorro vem de Deus, mesmo quando nós mesmos causamos nossas ruínas, que Jesus Cristo, que encarna o próprio Deus, ele nos ama incondicionalmente e que nós somos a sua noiva e, portanto, temos que ser fiel. Israel ainda espera o cumprimento de algumas profecias que está lá em Oséias, mas nós, igreja, já podemos desfrutar da renovação, da restauração que tinha sido prometido a Israel. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Então, nós já somos o povo restaurado de Deus. Nós já nos beneficiamos da restauração, da salvação, da redenção que acontece por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o livro de Oséias. Eu espero que tenha servido para você conhecer mais esse texto. Recomendo, se você não leu durante a semana o Oséias, você lê, são 14 capítulos, mas são capítulos curtos, todos eles dá para ler rápido esse livro, e você vai ali ver textos que já são conhecidos, mas textos desconhecidos, e agora tendo essa compreensão do plano de fundo histórico, da vida pessoal dele, que vai encarnar a relação entre Deus e o seu povo, e principalmente, aprendendo aí de que Deus, ele não abandona totalmente o seu povo. Ele disciplina a quem ama e a quem quer bem, não é como diz lá em Hebreus. Então ele trouxe disciplina sobre Israel, mas também fez promessas, e nós como igreja já usufruímos de todas essas promessas, sendo aí alvo do amor de Deus e sendo a noiva de Cristo Jesus. Queridos, Deus os abençoe todos e tenham uma semana abençoada.